Veja, e a gente vai falar hoje de temas muito importantes, são temas atuais em direito do trabalho. Um deles, um dos temas que eu acho que é importante para que a gente abra aqui o nosso diálogo, é a gig economy, ou economia sob demanda, né? Ou economia de bicos, como alguns rotulam, que é exatamente essa nova forma de trabalho, como o Uber, como o Pop, como o iFood e várias outras plataformas que conectam pessoas ao trabalho. Então é um trabalho sob demanda, as pessoas trabalham e recebem demanda. E conversava aqui antes com o Dr. Pedro Lino, que é procurador do trabalho, e eu manifestava a seguinte preocupação. Eu disse, o que está acontecendo hoje? O ser humano está sendo substituído por máquinas e por uma nova relação de trabalho, de pessoas que não contribuem para a previdência social. Isso vai chegar um momento em que a conta não vai fechar. Os nossos filhos e netos no futuro, como é que vai ter essa relação com a previdência? Porque a previdência é um instituto importante. Ministro, como é que o senhor vê hoje essa economia sob demanda? Qual é o seu olhar sobre essa economia? Meu querido amigo Adi, o tema é muito complexo porque ele tem várias etapas aí multifacetadas, né? A própria Constituição de 88 ela já previa uma preocupação, uma vedação, inclusive no próprio artigo 7º, a substituição do homem por máquina, quando ela fala em proteção contra a automação. Nunca se implementou essa proteção contra a automação. O PGR, inclusive, no ano de 2021, propôs uma DPF não é nem uma DPF, é uma ação direta por omissão, uma DO, né? No Supremo Tribunal Federal, para que o Congresso seja obrigado a trazer essa legislação. A legislação deverá tratar sobre proteção contra a automação. Naquela época, o que se desejava prevenir era, principalmente na área rural, a questão do maquinário que vinha substituir o trabalho rural. Isso aí aconteceu e tem acontecido cada vez mais. Em alguns trabalhos, diga-se de passagem, é até bom que aconteça, porque eu falava ontem, eu conversei ontem com o ministro de Trabalho, tive uma conversa com ele boa sobre alguns assuntos, o ministro Marinho, e um dos assuntos que a gente tratou foi esse. E ele falava alguns aspectos que eu vou até tratar aqui também, dessa questão do gig economy e as novas formas de contratação. O primeiro aspecto, exatamente, eu dizia a ele, trabalho de cana-de-açúcar é um trabalho que, por natureza, ele é um trabalho que maltrata o trabalhador. A remuneração ela é ligada à quantidade de vezes que ele tem o corte de cana. Sim. Então, sempre, meu amigo Odiva, sempre vai acontecer ter uma situação de degradação. Porque se quer cortar cada vez mais, um trabalho com calor, com sol, extenuante. Mas o que aconteceu de 88 para cá? A abordagem passou a ser não mais proteção contra a automação, mas proteção contra a própria extinção de alguns postos de trabalho, ressurgimento de outros em alguns pontos, e ressurgimento cada vez mais qualificado. Esse é um dos desafios. O primeiro ponto que me parece muito claro é que a gente vive hoje a guerra de informação, né? A gente liga para um lado, liga para o outro. Um podcast como esse é um instrumento valiosíssimo, porque o que você faz aqui, estimado amigo Tovadi, é relevantíssimo, que é trazer conhecimento e informação para a sociedade. A economia de bico, a economia, o gig economy, por demanda, ela começa com uma dificuldade de informação, porque por natureza o trabalho exige uma questão de estabilidade. O que a juventude hoje tem de grande desinformação, e aqui a gente no TST, eu vejo preocupação de diversos colegas com esse ponto, é a informação de que você vai conseguir com aquela renda, sempre, porque se o trabalho é parcial, a renda é parcial. Sim. Então, se a renda é parcial, você quer desejar ter com aquela renda parcial uma proteção integral. E aí ele dificilmente se consegue. Seja no campo de proteção de ascensão social, ou seja, melhorar a vida e melhorar a renda, seja no campo muito bem tratado por você, meu estimado amigo, que é o tema da Previdência. Porque a gente não existe almoço grátis, diria nosso amigo Milton Friedman, não existe saco sem fundo, né? Se de fato se trabalha com trabalho parcial, você vai ter uma remuneração parcial e uma previdência parcial, e as pessoas não estão informadas sobre o final da conta. O trabalho seletista, o trabalho de empreendedor, que é outra confusão que vem pelo meio. É fato que os trabalhos estão mudando. Isso é inegável. Isso aí é fato. Que a forma de contratar as pessoas, a sociedade mudou, as aspirações das pessoas mudam de acordo com a sociedade. O ministro do Trabalho me trazia ontem informação. O Brasil tem um dos maiores turnover do mundo, né? Quer dizer, o empregado fica muito pouco tempo, ele cria pouca cultura institucional, né? É verdade. A rotatividade é grande. Altíssima. E um grande número de
de desligamentos é a pedido. Então a pessoa está saindo em tese buscando uma coisa melhor. Né? Ninguém está saindo para buscar o pior. Né? Você busca ou por um empreendedorismo, real empreendedorismo, ou na verdade a remuneração maior. Aí tem uma outra questão brasileira também. Os salários médios continuam muito baixos. Então a gente tem uma questão. A política do salário mínimo ela tem muitos méritos, né? Só que ela tem que ficar distante da questão do salário da categoria. Porque quando se encontram os dois, você passa a ter uma massa salarial de pessoas recebendo salário mínimo. O corte fica muito baixo. Então, ao mesmo tempo que a economia muda, os postos de trabalho mudam, há uma certa lentidão na preparação da sociedade. Primeiro com informações, que a gente estava falando aqui, o que é bom, o que é ruim. Claro que a autonomia, a liberdade sempre é algo a se defender. Só que a liberdade de quem não tem meios de ascensão não é liberdade. É uma nova forma de opressão, né? Verdade. É uma opressão mais barata. É só uma opressão mais barata, né? E o segundo ponto, se investir muito pouco em qualificação. Muito pouco em qualificação. O investimento em qualificação é baixíssimo, continua baixo. A gente tem que. A gente tratava até com o sistema S também, a abordagem do sistema S, as formas de qualificação, de aprendizagem. O Brasil investe muito pouco em qualificação. Hoje nós temos eu estou lhe dando informações do ministro do Trabalho, não informações assim de ouvir dizer. Você tem baixa empregabilidade, ou seja, tem muito posto de trabalho e pouca gente procurando, porque também não é porque não queira um posto de trabalho, não é porque não tem qualificação para poder ocupar. Está faltando qualificação. Eu tenho escutado muito isso, né? Inclusive de empresários. E é verdade, está faltando qualificação. Construção civil, área hospitalar, área de serviços também. Agora, aí vem o terceiro problema. A questão dos salários baixos e da baixa previsão de contribuição social. A gente tem que equilibrar a balança, separar o que é economia de bico, do que é avanço de tecnologia, do que é simplesmente um movimento antigo. Eu brincava assim, que as confusões na pandemia. Eu fui entrevistado pela Folha de São Paulo, perguntando sobre os desafios, novas formas de trabalho relacionadas à pandemia naquele momento. E eu disse a eles, a gente precisa separar aqui direitinho o que é nova forma do que é velha senhora com roupa nova, né? Sim. Porque são coisas diferentes. Eu lembro que eu falo assim, muito a questão do teletrabalho. O teletrabalho, eu sempre digo a colega de gabinete, isso aí é uma coisa que a gente vive em duas pontas. A gente vive nos processos, né? Lógico. E a gente vive como servidor público, né? Porque o teletrabalho tem alguns cantos da sereia, né? Sim. O primeiro é que você trabalha menos. É o primeiro canto da sereia. Na maioria dos casos você trabalha mais. Porque você gera uma ideia de disponibilidade. Porque quando você está no trabalho fixo, começando o dia e terminando, o patrão sabe que depois o seu chefe, o seu sócio, não vai ligar depois do horário, porque você está descansando. Mas quando você está em casa, ele não tem por que fazer isso. Ele está em casa o dia inteiro. E você próprio, às vezes, se cobra e não para antes de terminar uma tarefa. Se cobrar e não terminar. Aí vem o segundo problema, que é o problema da separação do que é trabalho e do que é casa. Você está em sua casa, lá trabalhando, aí vem uma demanda do seu filho, vem uma demanda da sua esposa, vem uma demanda do dia a dia, da gestão da casa, que é natural, todos nós temos casa, temos famílias, a gente tem uma cobrança natural. E você acaba trabalhando em jornadas elevadíssimas, sempre disponível e sem nenhum tipo de controle e sem remuneração a mais pelo tipo de atividade que você tem. Aí nós vamos voltar assim, poxa, se foi uma evolução ou foi uma nova forma? Como é que as pessoas foram para a fábrica? As pessoas foram para a fábrica porque o trabalho era feito em casa. Em primeiro lugar, era feito em casa, vieram as corporações de ofício, todo mundo foi para a fábrica porque foi para a fábrica, porque a tecelagem era mais rápida, se fabricava com mais velocidade. Então, a gente está agora passando por um momento ao contrário, nós estamos voltando para casa. Mas nós estamos voltando para casa com a mesma jornada na rua, ou com jornada maior. Então, isso aqui para mim não é mudança, isso apenas é o chamado reconversão logística, né? Você está pegando a logística de um lugar e passando para o outro. E tem debates, na fábrica tinha um debate de quem é a ferramenta, de quem é a máquina, de quem não é a máquina, que é do patrão ou do empregado. Agora em casa, de quem é a internet? De quem é o computador? É mesmo de quem é a conta, inclusive? De quem é a conta de energia? Inclusive aí, ministro, tem um impacto direto na própria estrutura sindical, na atuação dos sindicatos, porque o que sempre caracterizou o movimento sindical, e ele sempre trabalhou com essa unidade na presença do trabalhador no ambiente de trabalho, na fábrica, né? O teletrabalho
você segmenta, as pessoas estão em casa, então o ser coletivo obreiro, ele é fragilizado. Não, eu brincava com o ministro trabalho. Brigava com o ministro Marinho. Onde é que vai ser a festa da firma? Exatamente. Não, tem que ver outra coisa, quantos casamentos ocorreram por causa daquela interação no ambiente de trabalho? Sim. Não é verdade? Você cria amizades, você convive com pessoas, você ouve histórias. Quando você está na sua casa também, falta interação humana. E aí o que é o tempo de trabalho e o que é o tempo da vida? Porque o trabalho, ele é, por essência, claro, ele nos define, ele nos constitui, mas a nossa vida não é só o trabalho, né? Você também tem os outros papéis sociais, você é pai, você é marido, você tem a sua vida. Por isso essa questão até do dano existencial, que é outra discussão aí que talvez a gente possa falar um pouco, ministro, porque a necessidade da desconexão. A gente tudo é rede social, então o teletrabalho está também diretamente relacionado a essa questão da conexão e desconexão, de ter o direito ao lazer. O direito ao lazer, o direito a ter uma vida pessoal, privada, né? Usufruir da existência fora do mundo do trabalho. É verdade. Não, e, Pedro, a gente ouviu aqui o ministro falou um pouco dessa questão da GIC Economy, ou economia sob demanda. Eu queria ouvir você um pouco também sobre esse tema, sobre a ótica do Ministério Público do Trabalho. Como é que o Ministério Público do Trabalho enxerga? Qual é a sua visão? Porque perceba, a gente está vendo aqui a cabeça do magistrado, né? E agora a gente ouve um pouco da cabeça do Ministério Público do Trabalho. Acho que essa troca de ideias é que faz com que a gente avance, né? Essa discussão, para mim, é muito importante, salutar para que a sociedade como um todo avance. Qual a percepção, doutor Pedro? É interessante, né, que o direito do trabalho, ali nas origens, a discussão do direito do trabalho é sempre se tem vínculo ou não tem vínculo, né? A gente sempre volta para um tema que está no nascedouro do direito do trabalho, da existência ou não existência. A nossa compreensão é da existência, da presença de elementos caracterizadores desta relação de emprego. Eu sei que esse é um debate é um debate mundial, não é só no Brasil, e a gente tem acompanhado isso com muita atenção e muita preocupação, porque nos preocupa certamente a vulnerabilidade deste universo de trabalhadores em todos os sentidos, no sentido da sobrevivência, no sentido dos direitos sociais, no direito das garantias previdenciárias. O Adi, que eu sei que essa é uma preocupação sua, eu sei que você tem ideias até muito interessantes a respeito dessa questão, mas a nossa visão é uma visão sempre guiada pelo princípio protetivo. Então, a compreensão do Ministério Público do Trabalho, que é uma compreensão institucional, no sentido de que devemos enxergar nessas relações os elementos configuradores, e essa é a regra geral que temos abraçado. Sim. Quando você falou da minha preocupação, Pedro, e uma coisa que eu até comentei aqui, que eu sempre pensei, né, e meu modo de pensar, tinha que ser o seguinte, tinha que haver não é que a gente impeça o avanço da tecnologia, não, a tecnologia é importante até porque o país precisa competir, a gente precisa ser competitivo no cenário mundial, mas o que eu penso? Que deveria ter uma regulação. Como uma regulação? Uma lei que regulasse, uma empresa vai fazer um processo de automação, ok, ótimo, perfeito. Quantos empregos a sua máquina vai substituir? Vai substituir 100 empregos. Ok, vamos criar um imposto social previdenciário, porque a previdência, a conta precisa fechar no futuro. Você vai ter 100 pessoas a menos na sua empresa, mas você vai pagar, e claro, não seria pagar um imposto altíssimo, não. Está falando de algo que fosse já pensado num fundo de caixa para o futuro, porque essas pessoas que perdem emprego, elas vão precisar de assistência social. Elas vão precisar de saúde pública e no futuro elas vão ter que ter, quando elas chegarem à velhice, uma forma de sobrevivência. Aí é que entra a nossa combalida previdência social. Tá? Então a ideia era essa, criar uma espécie de um tributo social, um imposto social previdenciário, cada vez que uma empresa fosse substituir pessoas por máquinas. Porque é uma realidade. Hoje é uma ideia excelente, talvez faça parte, inclusive, dessa lei. Porque a ideia do PGR é que o Congresso faça uma lei. Porque é uma ação direta de uma promissão, né? Inconstitucionalidade por omissão. O Congresso tem que legislar.
E o provimento final da ação, caso o procedente seja julgado pelo Supremo Tribunal Federal, vai dizer: o Congresso tem que legislar. Talvez uma ideia dessa possa ser levada. Uma ideia muito boa. E até eu vou lhe me permitir um acréscimo, que é o investimento em requalificação. Exato. Porque as pessoas podem não estar num lugar hoje, e o que a gente tem cobrado muito dos sistemas de inserção no mercado de trabalho, o sistema S, como um todo, que é esse investimento em requalificação. Que as pessoas podem, inclusive, o rombo da Previdência pode ser minorado também, por esse investimento, que as pessoas sejam colocadas numa outra posição. Porque o emprego, eu tenho uma ideia que o trabalho e o emprego nunca vão acabar. Eu acho que ele tem migrações sazonais de locais. E até porque o ato decisório, mesmo com a inteligência artificial, passa muito por nós, né? Tanto que um dos perigos da inteligência artificial é que ela seja muito parecida conosco, preconceituoso. Os algoritmos. Porque os algoritmos eles repetem os nossos padrões. Né? Você vê o algoritmo de criminais de reconhecimento, eles têm um padrão de reconhecimento. Que deixaria Lombroso com vergonha. É isso que eu ia fazer. Vocês vão copiar a teoria. Vamos copiar Lombroso, a gente vai ter aí padrões de o criminoso por excelência. O criminoso por excelência. Criminoso nato, né? Exatamente. Então eu acho uma ideia excelente. Podia agregar essa questão da qualificação, de forma de ingresso no mercado de trabalho. É muito preocupante você ter uma geração que ainda tenha. Porque também existe um outro problema, que é um problema muito mais da filosofia, que o nosso amigo Pedro caminha a passos largos, com profundidade no doutorado, inclusive. Sem dúvida. Mas eu, como curioso que sou, é um problema muito mais também de uma sociedade que a gente está criando, uma sociedade da superficialidade, né? Então, os conhecimentos são, ao mesmo tempo, difundidos, mas não são profundos. E isso gera, Pedro, uma coisa engraçadíssima, ele lembrava de meu avô Gênero Barreto Bastos, né? E ele escreveu um livro sobre Bergson, e Pedro fez uma observação curiosíssima, interessantíssima a observação que você fez. Ao fundo do livro, ele tem as referências bibliográficas. Poxa, ele leu Bergson original. Ele não leu na internet como Bergson pensava, alguém interpretando Bergson, ou alguém, pelo lado que Bergson em francês não é tão fácil, né? Sim. Então ele deu uma roupagem de Bergson de forma muito objetiva, como meu avô era, né? Simples, objetiva, mas ele trava informação, que se você botar hoje Bergson no Google, você tem milhões de informações sobre Bergson, algumas certas, muitas erradas, e sobretudo a maioria de quem não leu. Então essa mão de obra está se formando assim. Então é isso que preocupa também, a falta de investimento numa verdadeira educação. O governo nos surpreendeu esses dias, mas não surpreendeu com a medida, me surpreendeu que fosse possível. Cursos de medicina por via remota. Eu não sabia que existia curso de medicina, porque para mim a medicina é um curso que tem que ter contato com o paciente, né? Mas não é permitido. Você tem cursos até de especialização. Foi proibido agora. Eles restringiram, porque havia uma certa carga horária. Mas era 20%. Era 20%. E aí agora restringiu. Eu não sabia nem que existia, porque é um curso que para mim presume. Inclusive os cursos de medicina tinham muita dificuldade de instalação, porque precisavam da parte hospitalar, né? Sim. E eu vi também direito sem ter interação com as pessoas. Então, tudo isso a gente vai formar pessoas que já o conhecimento já é superficial, e a pessoa sem contato com o principal elemento, que é o ser humano, né? Aí nós teremos profissionais sem nenhum tipo até de empatia, né? Não tem contato com o ser humano, é o debate do teletrabalho, né? É esse que é o debate também, um dos debates do teletrabalho, empatia, né? E isso tem a ver, ministro, eu tive o privilégio de ter sido aluno do professor Gêner, direito romano, grande professor Gêner, para além da capacidade intelectual, de uma simpatia que eu acho que está no DNA da família. Está no DNA da família. Muito, para mim é honra ouvir até nos emociona sempre. Pois a gente também a gente observa, inclusive o doutor Adi, que atua muito com a advocacia empresarial, mas boa parte das situações a gente vê que as próprias empresas é quem se encarregam de qualificação. Porque a gente tem um problema também na nossa estrutura educacional, né, de preparação para a atuação no mercado. E as empresas muitas vezes abraçam, porque isso também tem a ver com uma necessidade que a gente tem de uma profunda reforma educacional, porque a nossa educação ainda é uma educação muito enciclopédica, muito informativa, e ela não adensa na verticalização e aprofundamento analítico do saber fazer. Eu acho que porque os problemas não são tópicos, né? A gente pode ter um problema de qualificação, mas isso tem a ver com a problemática mais geral, de que modelo de sociedade nós desejamos, que modelo de universidade, de escolas preparatórias. Ou seja, me parece que nós precisamos repensar
esse modelo, o nosso modelo educacional. Sem dúvida. Inclusive na perspectiva do mundo do trabalho. O mundo do trabalho. E também pensando, a gente já conversou sobre isso, Adi, que a educação também, não só para o mercado, mas também para a cidadania, doutor Alberto, né? De formação de cidadãos. Né? Cidadãos para uma democracia que se pretende e que pretendemos seja vibrante, que seja inclusiva e que dê oportunidades e capacitações. Eu acho que essa é uma palavra importante, né? Capacitações. Como pensar um modelo de ensino que seja capacitador e que assegure oportunidades e que não se deixe contaminar por uma certa ideia de empreendedorismo, que muitas vezes é um canto da sereia, como Vossa Excelência já esclareceu. Às vezes as expressões são utilizadas, mas a gente observa que em algumas situações, eu longe de me querer generalizar, mas às vezes há uma perspectiva até ideológica, né? Quando em algumas situações o empreendedorismo é para mascarar verdadeiras relações, clássicas relações de emprego. Então é preciso a gente ter um certo cuidado com esses discursos da moda, né? Para que a gente preserve o que é mais essencial no direito do trabalho, que é o princípio de proteção, né? E os avanços civilizatórios. Sem dúvida. Agora, ministro,